Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Conan Omnibus Volume 2 da editora Mitos. Na verdade eu vou comentar parte dele, daqui a pouco eu explico para quem porventura não sabe a minha estratégia ainda ao comentar os Omnibus. Mas é o seguinte, antes de falar disso, eu tenho que dar uma breve contextualizada, dando umas informações que eu sei que são de conhecimento de boa parte do público, mas por vezes a pessoa pode estar chegando no Conan agora e não sabe disso. A pessoa chega lá, bota na Amazon, por exemplo, Conan Omnibus, e aparece a edição da Panini, aparece a edição da Mitos. O que é isso, né? O seguinte, hoje o Conan é publicado no Brasil, bom, pelo menos na sua maioria dos lançamentos, por duas editoras, pela Panini e pela Mitos. A Panini publica tudo do Conan que foi produzido pela Marvel, seja lá nos anos 70, seja atualmente. Já a Mitos publica tudo do Conan que foi publicado nos Estados Unidos pela editora Dark Horse. A Marvel licenciava o Conan, depois a Dark Horse passou a licenciar e hoje a Marvel licencia novamente. Ou seja, tudo que é da Marvel está com a Panini, seja de antes ou de agora. Tudo que for da Dark Horse é a Mitos que publica. Há também histórias do Conan publicadas pela editora Red Dragon, que são histórias italianas do Conan, porque o Conan em vários lugares do mundo já é considerado de domínio público. Então há pessoas que, bom, criam histórias do Conan fora daquela pessoa que faz, da empresa, perdão, que faz o licenciamento, que é a Conan Properties. Mas, em termos assim dos quadrinhos mais pop do Conan, são essas duas editoras aqui no Brasil. Esse projeto da Dark Horse que a Mitos publica é muito interessante. A Mitos está com esse personagem, com essas histórias da Dark Horse há bastante tempo. Publicou mensal, depois encadernado de capa cartonada, encadernado de capa dura. Não publicou tudo. Então, em determinado momento, estava essa confusão toda. A Mitos resolveu resetar tudo e publicar desde o início nessas edições ônibus, que são edições aí que tem entre 400 e 500 páginas, capa cartonada. Ao meu ver, está funcionando muito bem. Cada encadernado, cada ônibus, traz o conteúdo equivalente a 3 encadernados do Conan da Dark Horse. As revistas saíram primeiro lá nos Estados Unidos em revistas mensais, e depois em encadernados. Né? Encadernados que tem aí títulos próprios, vamos colocar dessa maneira. Então, nesse segundo ônibus nós temos o conteúdo do encadernado The Elephant Tower, do encadernado The Hall of Dead e do encadernado Hogs in the House. São esses 3 encadernados que estão compilados nesse ônibus aqui. Eu vou, nesse vídeo, falar das histórias equivalentes ao primeiro encadernado, ou seja, das histórias ligadas a esse encadernado que tem por título A Torre do Elefante, que é o título de um conto clássico aí do Robert Howard. Né? Mas vamos lá, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ou seja, eu vou fazer um vídeo para cada encadernado e aqui estamos focados nesse que é A Torre do Elefante. Nesse encadernado A Torre do Elefante, saíram histórias que foram publicadas na revista Conan Dark Horse, nos números 16 e 17 e depois de 19 a 22. É um arco de histórias. Responsáveis, né? O Kurt Busiek no roteiro e o Cary Nord. Bom, e o Kurt Busiek e o Cary Nord nos desenhos, né? E o que eles fazem? Qual é o projeto? É a partir dos contos do Robert Howard construir uma saga cronológica, uma saga que mostre o Conan desde sua saída da Ciméria até se tornar o rei da Aquilônia. Bom, no primeiro ônibus nós tivemos a saída da Ciméria, ou seja, na verdade o nascimento do Conan, a sua juventude, a decisão de sair da sua terra natal, que é a Ciméria, o primeiro contato com outros povos bárbaros, os Vanires e os Aesiris, os primeiros contatos com a civilização. E o que nós vemos nesse encadernado aqui, né? nesse começo desse ônibus, né? Nesse encadernado que seria A Torre do Elefante. Nós vemos o Conan sendo ludibriado, ele é um bárbaro, sendo ludibriado pelos civilizados. Né? A civilização tem códigos que ele não domina, então ele é passado para trás, ele é enrolado, isso gera uma revolta muito grande nele, porque a civilização, diferente da barbárie, né? Ou melhor, né? A civilização tem um código, tem códigos diferentes da barbárie, códigos de lealdade diferentes, códigos de desconfiança diferentes.
Códigos que o Conan realmente não domina ainda. E o Kurt Busiek, ele é muito feliz nessas histórias aqui. Por quê? O Conan, já o Conan lá, do Robert Howard, né, das revistas Pulp, ele é um personagem que funciona como uma crítica à civilização. E nele o Robert Howard busca mostrar que julga a civilização superior à barbárie por várias coisas. A civilização é um espaço de fraqueza, é um espaço de domínio dos fracos, de domínio dos fortes pelos fracos, é um espaço de hipocrisia. E o Busiek trabalha muito bem isso, só que a civilização também ela tem riscos diferentes da barbárie. Tem perigos diferentes da barbárie, perigos que o Conan não conhece. E o Conan é o bárbaro que vai dominar, vai ser o imperador, vai ser o rei do maior império do mundo, né? E o que acontece? Só que aqui ele não está isso, ele acabou de sair desse povo bárbaro, né? Ele acabou de deixar sua terra natal. E ele, não entende a civilização e por isso ele acaba sendo vítima. Cara, o Busiek trabalha muito bem isso e baseado nos contos do Howard. Assim. O Conan, quando ele percebe isso, ele reage muito violentamente e inclusive desconta sua frustração em pessoas diferentes daquelas que o ludibriaram, passa a se tornar mais desconfiado e ele toma uma decisão. E essa decisão é muito interessante. O Busiek mostra ele tomando a decisão de ir para Zamora. Ele quer ir aqui dei uma gaguejada, né? Ele quer ir para o pior dos lugares civilizados. Ele quer encontrar o que a civilização tem de pior a oferecer. Ele quer se testar, ele quer vencer a civilização naquilo que ela poderia massacrá-lo, de pior, como eu mencionei. Bom, e isso é muito bacana por vários motivos, né? Porque o Busiek costura muito bem os contos do Howard, mas ele é muito legal porque também o Busiek ele mostra algo que às vezes eu acho que falta em algumas histórias, que é a sagacidade e a inteligência do Conan. O Conan está muito longe daquele estereótipo do bárbaro burro. Ele, por exemplo, tem fome de aprender. Ele chega a ficar ouvindo os filósofos, é uma coisa que ele, de início, isso é uma besteira, só que depois ele percebe como é que aquilo pode ser útil para os seus intentos. E nesse primeiro encadernado, nós temos adaptado uma das histórias mais famosas do Conan, do Robert Howard, que é a Torre do Elefante. Nessa história, o Conan ele vai invadir a torre de um mago que fica em Zamora, nessa cidade aí dos ladrões. Ele vai invadir essa torre, que é uma torre tida como intransponível, esse mago é poderosíssimo. E ele vai lidar, ao invadir essa torre, com seres que estão muito além de qualquer horizonte que ele pudesse ter. Muito além. E nesse invadir a torre, lidar com esses seres, ele vai perceber também a crueldade humana na ânsia, derivada da ânsia de poder. Essa história ela mostra como é que o progresso técnico, e aqui o progresso técnico ele tem a magia como metáfora, a feitiçaria como metáfora, mas como é que o progresso técnico não necessariamente está ligado ao progresso moral. Isso é uma coisa interessante, às vezes a gente tem esse dogma iluminista, né? Que as luzes vão avançando, o conhecimento científico vai avançando e a humanidade vai melhorando. Não necessariamente o progresso técnico, que é um bem, é algo bom, ele está acoplado ao progresso moral. É só pensar as crueldades que foram feitas a partir de técnicas muito desenvolvidas, como por exemplo a bomba atômica. Isso aparece aqui, né? Um mago poderosíssimo que dominou a técnica do seu tempo, a ciência do seu tempo, que é extremamente cruel. E tudo isso é mostrado no contexto mais amplo da experiência do Conan com Zamora, com esse local que seria o que de pior a civilização tem a oferecer. Nós vemos aqui o Busiek ampliando, ele construindo a história de maneira que o horizonte do Conan vai sendo ampliado pouco a pouco. Vou dizer uma coisa, em termos de desenvolvimento do personagem, eu acho o trabalho do Busiek com Conan o melhor que eu já vi, nos quadrinhos que eu estou dizendo. O trabalho do Roy Thomas é primoroso, mas aqui
o Kurt Busiek, ele adentra um pouco mais nessa questão psicológica do Conan. Ele cria uma linha de amadurecimento para o personagem, que vai pouco a pouco. E toda essa linha de amadurecimento, repito, baseando-se nos contos do Robert Howard. Enfim, ele vai amarrando os contos, ele vai tapando lacunas, ele vai introduzindo elementos, introduzindo sequências que mostram essa construção de quem o Conan viria a ser. O Conan Rei, ele é o Conan Bárbaro. Muito do Conan Bárbaro está nele, daquele Conan que saiu da Ciméria, mas ele viveu uma jornada que o amadureceu. E o Busiek faz questão de mostrar como é que as experiências vivenciadas pelo Conan são experiências que o transformam. Eu acho isso muito legal. Gente, é um gibi muito bom, esse Conan da Dark Horse. É um gibi realmente muito bem feito, tanto no roteiro quanto nos desenhos de Carol Nord, assim, são ótimos. Eu até lamento, porque eu sei que o Busiek vai sair depois. Eu já li muito do Timothy Truman, acho que ele faz um bom trabalho, mas ao reler esse trabalho do Busiek, na verdade ao ler algumas sequências que para mim eram inéditas, eu fico assim, caramba, que pena que o Busiek saiu, porque realmente foi um projeto primoroso, assim, primoroso, das melhores coisas feitas com o Cimério, com toda certeza. Enfim, minha gente, aqui foi um olhar sobre esse primeiro encadernado. Logo a ideia é que saiam por semana, como saiu no primeiro ônibus, né? Logo eu falo do segundo encadernado que compõe esse ônibus. O segundo encadernado, o título é O Salão dos Mortos, ou The Hall of Dead, né? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele teu joinha, compartilha, você já sabe o jabás, né? Comenta se você leu essas histórias, se você gosta, se você não gosta. Bota os comentários aí. Lembrar do link da Amazon, está na descrição do vídeo. Eu vou deixar tanto o link para esse ônibus do Conan, quanto para o primeiro ônibus também, quanto para outras publicações do Conan que estão lá. A galera sabe que usando os links da Amazon que estão na descrição e também os links da Panini, ajuda demais o canal, né? É o que me permite fazer cada vez mais melhores vídeos para vocês. Enfim, minha gente, eu paro então por aqui. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.